Olá, aqui é José Almeida Júnior. Durante a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, nós somos todos os dias bombardeados por muitas informações, algumas alarmantes, outras nem tanto, muitas fake news. Então é um momento também muito propício para charlatões, para gente que vem oferecer curas milagrosas para essa nova doença, enfim. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo de hoje para falar do emplasto Brás Cubas, do livro de Machado de Assis, e a tão falada cloroquina. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar também aqui a sua curtida. Isso é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Imagino que você já tenha lido Memórias Póstumas de Brás Cubas, pelo menos na época da escola. Se ainda não leu, sugiro começar imediatamente depois deste vídeo. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em livro no ano de 1881. O livro representou uma ruptura para a produção literária da época. É um romance que envelheceu muito bem, porque sempre tem algo a dizer, inclusive nos dias de hoje. O livro é narrado por um aristocrata da corte chamado Brás Cubas. A grande novidade é que ele escreve as suas próprias memórias depois de morto, o que confere uma liberdade ao narrador para contar todas as hipocrisias, as mesquiarias da sociedade brasileira da época e as próprias hipocrisias do narrador. Em Memórias Póstumas, Machado de Assis usa e abusa da ironia, do humor. Nas próprias palavras de Brás Cubas, o narrador escreve as suas memórias com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Durante o livro inteiro, quando se está diante de uma situação trágica, Machado joga para um leitor uma galhofa, uma piada. Logo no início, o livro é dedicado ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Isso é o Brás Cubas falando. O primeiro capítulo do livro começa com Brás Cubas contando seu enterro, em que compareceram apenas 11 amigos. Já no capítulo seguinte, chamado Emplasto, ele fala de um remédio muito pretensioso, destinado a aliviar a melancolia da humanidade, que o próprio Brás Cubas chama de Emplasto Brás Cubas. Eu vou ler um trecho do capítulo 2 para você ter uma ideia do que pretendia Brás Cubas com aquele medicamento milagroso. Ele tinha uma intenção filantrópica de ajudar o próximo, mas ele não escondia também o desejo de lucro, né? E principalmente o desejo de glória. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, tomei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanho e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, enfim, nas caixinhas do remédio, estas três palavras: Emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas. Uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro, sede de nomeada. Digamos, amor da glória. Veja que Brás Cubas diz no pedido de benefício que ele fez ao governo para receber o privilégio, que ele chama de privilégio, ele chama atenção para o caráter cristão do medicamento. O que demonstra que o emplasto não tinha base científica e por isso mesmo ele apela para o efeito religioso do remédio. Brás Cubas até admitia que o seu emplasto pudesse ajudar as pessoas a se livrarem da melancolia. Mas as suas reais pretensões eram conseguir algum dinheiro com o medicamento. E a principal, a meu ver, era o reconhecimento, que o próprio Brás Cubas chamava amor da glória. Brás Cubas fazia parte de uma aristocracia comum no Brasil Império, de pessoas ricas que não trabalhavam,
mas que sentiam uma necessidade de glória, de títulos nobiliárquicos, de proximidade com o imperador. O próprio pai de Brás Cubas deixa muito claro que ele não poderia passar a vida obscuro, por isso ele queria que o filho tivesse um bom casamento, que ele fosse deputado, quem sabe até ministro. Mas Brás Cubas não consegue nada disso. Ele não se casa, a mulher que ele pretendia, Vigília, acabou se casando com Lobo Neves, porque achava que Lobo Neves poderia lhe dar um título de marquesa. Brás Cubas teve uma carreira tímida na política, até consegue ser deputado por um curto período de tempo, mas não chega a ser ministro, que era um dos grandes objetivos dele. Ele também não tem filhos, né? Ele mesmo disse que não transmitiu a nenhuma criatura o legado da sua miséria. O emplasto Brás Cubas, então, seria a última cartada dele para alcançar a glória. Mas quando ele estava preparando o medicamento, ele recebeu uma corrente de ar forte e ele pegou uma pneumonia, que acabou depois levando à morte dele. A grande ironia é que o remédio da glória passou a ser a causa da morte de Brás Cubas. Agora eu vou fazer uma relação aqui entre o emplasto de Brás Cubas e a cloroquina, né? Um medicamento tão propagado por líderes mundiais de extrema direita como a cura para a doença do novo coronavírus. Primeiramente, eu não vou falar aqui de questões técnicas da eficácia da cloroquina para o combate do novo coronavírus, eu não sou da área, também não tenho nenhum conhecimento profundo a respeito do assunto. O que eu quero destacar aqui são alguns aspectos do emplasto Brás Cubas, do livro de Machado de Assis, que eu consigo identificar nessa discussão toda a respeito da cloroquina. O primeiro aspecto que eu destaco é o caráter anticientífico. Assim como Brás Cubas apela para o caráter cristão do emplasto dele, esses líderes da extrema-direita usam a disputa ideológica, uma guerra de narrativas, para tratar um assunto que é eminentemente científico como uma questão política. Os métodos de comprovação da ciência existem justamente para testar a eficácia de um medicamento, mas não só. Né? Esses métodos são importantes para garantir a segurança do medicamento. Então não é verdadeiro dizer que na dúvida não tem problema tomar o medicamento sem eficácia e segurança comprovadas cientificamente. Inclusive, já existem estudos acadêmicos demonstrando que o uso da cloroquina associada à azitromicina aumentam os riscos de morte por doenças cardíacas. Um estudo aqui no Brasil, recente, teve que ser suspenso pelo aumento das complicações cardíacas causadas pela cloroquina. Outro aspecto que eu quero destacar é o benefício financeiro do uso do medicamento. Brás Cubas não escondeu que pretendia ganhar dinheiro com seu emplasto. Afinal, ele era um defunto autor e não tinha nenhum receio de declarar suas verdadeiras intenções. No caso da cloroquina, o presidente norte-americano Donald Trump, um dos que primeiro vieram a público defender a eficácia da cloroquina, ele é sócio da empresa produtora do medicamento. Aqui no Brasil, um empresário militante bolsonarista, que inclusive fez campanha para Bolsonaro nas eleições de 2018, é um dos grandes fabricantes da cloroquina no Brasil. Para finalizar, o grande objetivo de Brás Cubas com o uso do seu emplasto era o seu desejo de glória. No caso da cloroquina também não é diferente. Para além de não ter eficácia comprovada cientificamente e dos interesses econômicos envolvidos, o grande objetivo de políticos como Donald Trump e Jair Bolsonaro é receber a glória por apresentar ao mundo um medicamento capaz de uma cura milagrosa para a Covid-19. Cada um age para colher os dividendos políticos, em especial no momento em que se aproximam as campanhas de reeleição. Nem que para isso ambos coloquem em risco a saúde da população. Ainda que se comprove a eficácia e a segurança do uso da cloroquina para pacientes com a Covid-19, eles não serão, Bolsonaro e Trump, responsáveis pelo êxito da pesquisa, né? Não custa lembrar que os dois tiveram as suas carreiras políticas marcadas pelo obscurantismo, pela falta de apreço à ciência, pelo corte de investimentos em pesquisa científica. Mais uma vez, eu quero ressaltar aqui que eu não estou contestando a eficácia
do uso da cloroquina. Eu nem tenho conhecimento para isso. O que me preocupa é o uso político da ciência, especialmente no momento em que a sociedade está em pânico e por isso mesmo muito suscetível a curas milagrosas ou qualquer outra espécie de charlatanismo. Eu quero saber o que você achou do tema do vídeo de hoje, se há ou não o uso político da ciência, se você gostou da relação da cloroquina com o emplasto de Brás Cubas. O assunto de hoje foi sugestão de Rafael Vogt, editor do site Voz da Literatura. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode falar aqui nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Deixar também aqui a sua curtida. Obrigado por assistir ao vídeo até o final e até a próxima.